10 horas de obra no sol de janeiro. Mãos marcadas pela ferramenta. Costas doendo daquele jeito que você aprende a ignorar, porque se parar para sentir, não levanta mais. Calça com mancha de cimento, que não sai nem na máquina. Aquele cheiro de suor misturado com poeira que gruda na roupa e vai embora só no banho. Cheguei em casa às 8 da noite. Abri a geladeira. Tinha ovo, sobra de arroz de 2 dias e feijão do domingo. Fiz o que tinha. Esquentei tudo, coloquei na mesa, chamei minha filha para jantar. Ela desceu. Olhou para o prato. 2 segundos de silêncio. E então, com a mesma naturalidade com que diria que estava com sede, sem raiva, sem crueldade planejada, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela disse: Pai, comida de pobre eu não como. Virou as costas, pegou o celular, abriu o aplicativo de delivery. Eu precisei de um segundo para entender o que estava acontecendo. Fiquei parado olhando para aquele prato de arroz e feijão no meio da cozinha silenciosa, com as mãos que ainda doíam, e senti uma coisa que nunca tinha sentido antes na vida sobre a minha própria filha. Não foi raiva. Foi pior do que raiva. Foi vergonha. Vergonha de mim mesmo. De tudo que eu tinha feito e deixado de fazer nos 18 anos anteriores para chegar naquele momento. Porque aquela frase não tinha nascido do nada. Eu tinha construído ela, tijolo por tijolo, sem perceber, com amor, com medo, com aquela culpa silenciosa de pai que trabalha demais e compensa com tudo que pode comprar. Naquela noite, eu tomei uma decisão que ela não esperava, que a mãe não esperava, que ninguém ao redor esperava de um homem que passou 18 anos dizendo sim para tudo. E o que aconteceu depois disso mudou uma coisa que eu achava que estava perdida para sempre. Antes de continuar, para um segundo aqui comigo. Se você está assistindo esse vídeo agora, me faz um favor. Vai lá nos comentários e me conta de onde você é. Cidade, estado, bairro, o que você quiser. Eu leio cada mensagem que chega aqui, sem exceção. E quando vejo de onde as pessoas estão vindo, quando vejo que essa história chegou em Manaus, em Porto Alegre, no interior de Minas, num bairro que eu nunca ouvi falar, eu entendo que o que estou fazendo aqui tem sentido. E se você já criou filho com sacrifício e um dia ouviu uma palavra, uma única palavra, que partiu alguma coisa dentro de você que você não conseguiu colar de volta igual, deixa o like agora. Não é pelo número na tela. É porque eu preciso saber que não estou contando isso sozinho no escuro. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve. Aqui eu conto histórias reais. De pais que erraram por amor. De filhos que só entenderam tarde demais. De traição, de abandono, de humilhação e de pessoas que encontraram do outro lado dessas histórias algo que não esperavam mais encontrar. Ativa o sininho também, porque o próximo vídeo vai ser tão pesado quanto esse e você não vai querer perder. Agora, deixa eu voltar ao começo de tudo. Meu nome é Antônio. Tenho 51 anos. Trabalho em construção civil há 28 anos. Comecei carregando tijolo com 15 anos numa obra no interior de Minas. E hoje tenho uma empresa pequena com 6 funcionários, caminhonete própria e contratos que no começo eu não ousaria nem sonhar. Não fiquei rico, mas construí algo partindo do nada absoluto, com as próprias mãos, e isso tem um valor que dinheiro nenhum compra, porque você sabe exatamente o preço de cada parte. Cresci num barraco de fundo de quintal em Governador Valadares. Minha mãe lavava roupa para fora. Acordava antes do sol, esfregava a roupa do vizinho, estendia, dobrava, entregava. E com o que recebia comprava o arroz e o feijão que a família comia. Meu pai trabalhava em 2 empregos, saía antes de eu acordar e voltava depois que eu dormia. E mesmo assim, o dinheiro nunca fechava o mês inteiro. Tinha semana que o jantar era só arroz com sal, porque o feijão tinha acabado. Aprendi muito cedo.
de um jeito que entra na carne e não sai mais, que comida na mesa é motivo de gratidão, que reclamar de arroz e feijão é coisa de quem nunca teve que contar grão. Essa lição eu nunca precisei recitar. Ela estava dentro de mim como parte do que eu era. O problema é que eu não passei ela para a minha filha. E o motivo pelo qual não passei, preciso ser honesto desde o início porque essa história não tem sentido sem honestidade. Tem a ver com uma promessa que fiz no dia em que ela nasceu. Uma promessa que foi o gesto de amor mais puro que já fiz na vida e o começo do maior erro que já cometi. Mas antes de chegar nessa promessa, precisa entender quem eu era quando fiz ela. Talvez você já esteja percebendo algo que eu mesmo demorei anos para enxergar. Mas ainda não era a hora de eu ver. Conheci a Fernanda em 2001, festa de bairro numa sexta-feira de julho, daquelas festas que acontecem no quintal de alguém com churrasqueira improvisada e som alto que o vizinho aguenta porque todo mundo conhece todo mundo. Estava frio o suficiente para as pessoas ficarem mais perto do que o normal, em volta da fogueira que alguém tinha acendido com lenha molhada, que mais fumegava do que queimava. Ela estava do outro lado do quintal com um grupo de mulheres, falando alguma coisa que eu não ouvia, mas que fazia todo mundo ao redor rir daquele jeito de quem está sendo bem entretido. Cabelo preso de qualquer jeito, blusa que claramente era emprestada de alguém um tamanho maior, sandália que tinha visto dias melhores. Fiquei olhando por uns 40 minutos antes de ter coragem de chegar. Quando cheguei e disse alguma coisa que não lembro mais o que era, ela me olhou com aquela atenção completa de pessoa que, quando ouve, ouve de verdade, sem estar pensando na resposta ao mesmo tempo, e eu soube ali que estava com problema. Me apaixonei antes de saber o sobrenome dela. Namoramos 1 ano. Casamos em 2002, numa cerimônia que coube dentro da sala da minha sogra com bolo de padaria, refrigerante e umas 30 pessoas que importavam. Não tínhamos dinheiro para mais. Nenhum dos dois ligava para isso. A gente se olhava com aquele olhar de quem ainda não sabe que a vida vai ser difícil, mas que acredita que isso não importa muito enquanto estiver junto. Nossa filha, Lavínia, nasceu em março de 2003. Me lembro do momento em que a vi pela primeira vez, com uma clareza que nenhum outro momento da minha vida tem. Aquele ser minúsculo que cabia inteiro no espaço entre meu cotovelo e minha mão. Olhos fechados, com aquela seriedade de recém-nascido que parece estar processando que chegou num lugar diferente de onde estava. Peguei ela no colo com o cuidado de quem está segurando algo que não tem preço e não tem substituto. E pensei, com uma clareza que nunca tinha sentido antes: essa menina nunca vai passar pelo que eu passei. Nunca vai saber o que é não ter o suficiente. Nunca vai sentir a vergonha que eu senti de criança, quando o lanche na escola era diferente do dos outros e eu comia escondido para ninguém ver que era diferente. Nunca vai precisar aprender a ignorar a fome antes de dormir fingindo que não estava com fome. Aquela promessa foi feita com o coração inteiro. E foi o começo de tudo que daria errado. Os primeiros anos foram anos de corrida sem pausa. Saía às 5:30 da manhã. Voltava às 7 da noite. Fim de semana, às vezes também, dependendo do prazo da obra. A Fernanda trabalhava meio período numa farmácia do bairro e cuidava da Lavínia no resto do tempo. Dinheiro era curto, mas era suficiente, daquele suficiente apertado que você aprende a administrar porque não tem opção de não aprender. A Lavínia crescia com aquela velocidade que parece impossível quando você está dentro da corrida. Um dia ela estava engatinhando e você pisca e ela está correndo pelo quintal. Você pisca de novo e ela está pedindo para ir na escola. E eu fui percebendo, com aquela culpa que fica no fundo do estômago de pai, que não está presente o suficiente, que ela não tinha muito do que eu tinha tido, apesar de ser pouco. Não tinha o pai no dia a dia. Não tinha as tardes de conversa. Não tinha o pai que parava tudo para ouvir quando ela queria contar alguma coisa. Então comecei a compensar.
do único jeito que eu sabia naquela época, com o que eu podia comprar. Quando ela tinha 4 anos e queria um brinquedo que estava além do orçamento daquele mês, eu dei. Fiz hora extra numa semana e dei. Quando tinha 6 e viu uma boneca cara numa vitrine de shopping e ficou olhando com aquele olhar de criança que não pede, mas quer demais, entrei na loja, parcelei em 6 vezes e dei. Quando tinha 8 e as amigas da escola particular que ela tinha começado a frequentar tinham mochila de marca, e ela veio quieta para casa contando isso, sem reclamar diretamente. Fui no sábado e voltei com a mochila. A Fernanda me olhava com aquela expressão de quem quer abrir a boca, mas está avaliando se vale a pena. Numa tarde, ela não se conteve. Antônio, você está mimando demais? Eu trabalhei a vida inteira para que ela não precise passar pelo que a gente passou, eu disse. Não é mimar. É dar o que ela merece. Mimar e dar o que ela merece não são a mesma coisa, ela disse. Você está confundindo as duas. Não estou confundindo nada. Ela ficou em silêncio. Eu considerei o assunto encerrado. Devia ter considerado o que ela disse. Mas aí, eu ainda não sabia o que estava construindo. Tem um ponto em que amor e erro se misturam de um jeito que você não consegue separar um do outro. Eu tinha passado por esse ponto sem perceber fazia tempo. Quando a Lavínia tinha 10 anos, tomei uma decisão que mudou a direção de tudo. Matriculei ela numa escola particular. Não era cara. Era a mais barata das particulares da cidade, daquelas que ficam no meio do caminho entre o público e o realmente bom, mas que já exigia um valor mensal que eu não tinha com folga. Precisava apertar em outro lugar para caber. A Fernanda sentou comigo antes de eu assinar a matrícula. A escola pública do bairro é boa, ela disse. A professora dela é ótima. Eu fui lá conversar. A turma é pequena. Por que mudar? Porque eu quero o melhor para ela, eu disse. Escola particular abre portas que a pública não abre. Ela ficou me olhando por um momento. Abre portas ou abre distância entre ela e quem ela é? Não gostei da pergunta. Não respondi. Assinei a matrícula na semana seguinte. O problema não foi a escola. O problema foi o que a escola trouxe junto sem que eu tivesse calculado. A Lavínia começou a chegar em casa com um vocabulário novo, não de palavras, de referências. As amigas tinham ido à Disney nas férias. As amigas tinham um celular novo. As amigas tinham festa de aniversário em buffet temático, que custava o que eu ganhava em 2 meses de obra. As amigas tinham tênis de marca que eu tinha visto numa vitrine e fingido que não tinha visto o preço. Ela não reclamava diretamente. Nunca era pedido explícito. Era o jeito de narrar o que os outros tinham. Aquela forma de contar que não é reclamação, mas que tem reclamação dentro. Aquela comparação velada que criança aprende a fazer quando quer alguma coisa sem querer parecer que está pedindo. E eu ouvia. E ia dando o que eu podia para que ela não se sentisse menos. Porque eu conhecia aquela sensação de se sentir menos. De ter o lanche diferente, o tênis surrado, o material escolar comprado no começo do mês e que durava até o final, só com muito cuidado. Eu conhecia aquela sensação melhor do que qualquer coisa, e jurei que ela nunca ia conhecer. A Fernanda foi ficando mais quieta sobre o assunto. Não parou de tentar, mas foi espaçando, e cada vez que ela espaçava, eu interpretava como concordância. Não era. Era cansaço de falar com alguém que ouvia, mas não mudava. Com 12 anos, a Lavínia ganhou o primeiro smartphone. Pesquisei durante 3 semanas. Não o mais caro, não o mais barato, o do meio, aquele que dava para justificar como razoável para os dois lados. Parcelei em 12 vezes no cartão, que já tinha outras parcelas rodando. Com 14, ganhou o segundo, porque o primeiro tinha ficado defasado. Porque as amigas tinham modelos melhores. Porque a câmera já não era boa o suficiente para o que ela precisava. A Fernanda não disse nada quando o segundo celular chegou.
mas me olhou de um jeito que disse tudo o que ela tinha decidido não dizer em voz alta. A primeira briga de verdade aconteceu quando a Lavínia tinha 16 anos. Não discussão. Briga. A Fernanda tinha chegado do trabalho, passou pela mesa do escritório e viu a nota fiscal do tênis que eu tinha comprado naquela semana. Um tênis de marca que a Lavínia tinha visto numa amiga, tinha mencionado uma vez no jantar de passagem, e que eu tinha ido buscar no sábado, porque era esse o padrão que a gente tinha estabelecido sem nunca ter combinado explicitamente. Ela pegou a nota, olhou o valor, me olhou. Antônio, isso aqui é quase o aluguel. É um presente para a filha. É um problema. A voz estava diferente do costumeiro, mais firme, mais cansada. Ela não sabe o que as coisas custam. Nunca soube porque você nunca deixou ela saber. Ela cresce achando que o mundo funciona assim e um dia o mundo vai mostrar que não funciona. E aí vai ser tarde. Você está exagerando. Não estou exagerando. Estou tentando te fazer enxergar uma coisa que você não quer ver, porque enxergar significa admitir que está errando. Fiquei em silêncio. Você não está dando o que ela merece, ela disse. Está dando o que você queria ter tido quando era criança. São coisas completamente diferentes. E uma coisa que você queria ter tido não é necessariamente o que ela precisa ter agora para crescer bem. Não disse nada, mas aquela frase ficou. Guardei ela no lugar fundo, onde ficam as coisas que incomodam demais para ficar na superfície, mas que você não tem coragem de jogar fora, porque alguma parte de você sabe que é importante. Demorou 2 anos para eu abrir esse lugar de novo. Eu devia ter ouvido naquele momento. Mas o amor que a gente tem pelos filhos, às vezes, é exatamente o maior ponto cego que existe. A virada começou a aparecer aos pedaços quando a Lavínia tinha 16 para 17 anos. Não de uma vez. Do jeito que as coisas importantes sempre aparecem quando você não quer ver. Devagar o suficiente para você ter chance de ignorar cada pedaço individualmente. Ela parou de agradecer. Não houve um momento específico. Foi como maré que sobe. Você não sente a água subindo porque sobe milímetro por milímetro. E, de repente, você está molhado até o pescoço e não sabe exatamente quando aconteceu. Um presente deixou de ser presente e virou expectativa cumprida. Uma saída deixou de ser passeio e virou obrigação. Uma roupa nova deixou de ser algo especial e virou o mínimo aceitável que ela esperava receber sem precisar pedir. Porque o padrão tinha sido estabelecido havia anos de que as coisas apareciam. E eu continuei dando, porque era o que eu sabia fazer. Sentia que algo estava diferente. Sentia quando ela chegava da escola e ia direto para o quarto sem cumprimentar. Sentia quando eu perguntava como tinha sido o dia, e ela respondia com 1 ou 2 palavras sem tirar os olhos do celular. Sentia quando eu chegava numa sexta-feira pesada, depois de uma semana de obra difícil, e ela me olhava como se eu fosse parte do mobiliário da casa, algo que está lá, mas que não precisa de atenção. Tentei conversar com a Fernanda sobre isso. Você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Ela me olhou com uma expressão que demorei um momento para ler. Estou vendo há mais tempo do que você, ela disse. A diferença é que eu tentei te dizer e você não quis ouvir. Fui dormir sem responder. Devia ter ficado acordado para ter a conversa que precisávamos ter naquela noite. Não fiquei. E pagaria caro por isso. A noite do arroz e feijão foi numa terça-feira de janeiro. Tinha saído às 6 da manhã para uma obra que estava atrasada e com cliente no pescoço. Sol de verão do interior. Aquele calor úmido que gruda na roupa desde de manhã e não larga até o banho. 10 horas de trabalho físico pesado. O tipo que você não consegue descrever para quem nunca fez, porque parece exagero, mas não é. Voltei às 8 da noite. Abri a geladeira. Ovo. Sobra de arroz de 2 dias. Feijão do domingo. Esquentei. Coloquei na mesa. Chamei a Lavínia.
Ela desceu as escadas com aquele andar de quem faz um favor ao aparecer. Sentou. Olhou para o prato. 2 segundos. Só 2 segundos de silêncio. E então, sem raiva, sem crueldade calculada, sem a menor noção do que estava revelando sobre si mesma e sobre o que eu tinha construído em 18 anos, ela disse: Pai, comida de pobre eu não como. Levantou. Pegou o celular. Abriu o aplicativo de delivery com os movimentos automáticos de quem está fazendo algo que já fez centenas de vezes. Você vai pedir com o seu dinheiro? Eu ouvi minha própria voz perguntar. Estava mais calma do que eu esperava que estivesse. Ela me olhou com aquela expressão de quem genuinamente não entende a pergunta. Não tenho dinheiro. Então não vai pedir. Ela franziu a testa. Ficou me olhando, processando. Vou usar seu cartão, igual sempre. Não. A palavra saiu simples, sem raiva, sem drama. Só um não. Ela ficou em silêncio. Aquele silêncio de quem está esperando que a outra pessoa mude, porque sempre mudou antes. Esperando o momento em que eu cederia como sempre cedi, em que eu resolveria como sempre resolvi, em que o colchão apareceria para amortecer a queda como sempre apareceu. Eu não me movi. Então vou pedir emprestado da mãe. Sua mãe não vai te dar, eu disse. A Fernanda estava na cozinha, não disse nada. Mas eu sabia que ela não ia contradizer. A expressão da Lavínia foi mudando devagar. Do estranhamento para a incredulidade. Da incredulidade para algo que se parecia com indignação genuína. A indignação de quem acha que está sendo tratado injustamente porque nunca foi tratado de outra forma. Você está falando sério. Estou? Por causa de um jantar? Não, eu disse. Por causa de muito mais do que um jantar. Ela jogou o celular no sofá. Subiu as escadas. A porta do quarto bateu. Fiquei sozinho na cozinha com aquele prato de arroz e feijão na frente. E pela primeira vez em 18 anos, em vez de ir atrás dela para resolver, fiquei sentado. Porque eu precisava pensar. E as 2 horas que fiquei sentado naquela cozinha foram as 2 horas mais importantes que eu tive em muito tempo. Tem momentos em que a vida coloca na sua frente a última chance de mudar o rumo. Eu sabia que aquele era um desses momentos. E dessa vez, eu não podia desperdiçar. Chamei a Fernanda para sentar comigo quando a casa ficou em silêncio. Ela veio. Sentou do outro lado da mesa. Me olhou com aquela expressão de quem está esperando que eu diga a coisa que deveria ter dito há anos. Você tinha razão, eu disse. Ela não disse nada. Esperou. Eu fui dando tudo que eu não tive e esqueci de dar o que realmente importava, eu disse. Não ensinei o valor das coisas porque eu mesmo tinha medo de que ela sentisse a falta que eu senti. E o resultado é uma menina de 18 anos que chama arroz e feijão de comida de pobre na frente do pai que trabalhou 10 horas para colocar isso na mesa. A Fernanda ficou em silêncio por um tempo que foi necessário. O que você vai fazer? Ela perguntou. Mudar, eu disse. Não ela. Eu primeiro. Porque o problema não é ela. O problema é o que eu ensinei que era normal. Como? Parando de resolver tudo para ela. Eu disse. Parando de ser o colchão que amortece toda a consequência antes que ela chegue. Se ela quer delivery, precisa de dinheiro. Se quer dinheiro, precisa trabalhar. Se vai trabalhar, vai entender o que trabalho significa. E só quando entender o que trabalho significa, vai entender o que arroz e feijão significa quando quem fez trabalhou 10 horas para poder colocar na mesa. A Fernanda me olhou por um tempo. Você sabe que vai ser uma guerra, ela disse. Vai, eu disse. Mas a guerra agora é menor do que a guerra que vai ser daqui a 10 anos se eu não fizer nada. E eu prefiro a guerra menor. Ela assentiu devagar. E então disse uma coisa que ficou. Eu estava esperando por essa conversa há 4 anos. 4 anos. Ela estava esperando há 4 anos por uma conversa
que eu demorei 4 anos para ter coragem de ter. Fui dormir naquela noite com o peso disso. E dormi melhor do que tinha dormido em muito tempo. Não porque estava tudo resolvido, mas porque eu sabia o que tinha que fazer e tinha decidido fazer. No dia seguinte, chamei a Lavínia para conversar depois do almoço. Ela desceu com aquele ar de quem está pronta para uma negociação, onde vai ganhar porque sempre ganhou. Sentou na cadeira com aquela postura de quem acha que sabe como essa história termina, braços cruzados, olhar levemente entediado de quem já calculou o desfecho. Coloquei um papel na mesa. Ela olhou para o papel. "O que é isso?" "Uma lista", eu disse. "De tudo que eu pago por você todo mês." Ela pegou. Começou a ler. Escola particular, plano de saúde, celular, internet, mensalidade da academia que ela tinha pedido 6 meses atrás, roupas mensais, lanche da escola, extras e deliveries dos últimos 3 meses com média calculada. No final da lista tinha um número total. Ela olhou para o número. Ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para mim. "E daí?" "A partir de agora, parte dessa lista muda", eu disse. Os extras acabaram. Delivery, roupas fora do básico, saídas que não sejam necessidade, academia. Acabou. Se você quiser essas coisas, vai precisar ganhar o dinheiro para pagar. Você está cortando tudo por causa de ontem? Estou mudando tudo por causa de 18 anos, eu disse. Ontem foi só o dia em que eu finalmente parei de fingir que estava tudo bem. E ela ficou me olhando com aquela expressão de quem está tentando encontrar a brecha, o ponto onde a armadura cede, o argumento que vai funcionar como funcionou todas as outras vezes. Todo mundo vai achar que você é mão fechada. Todo mundo não paga minhas contas, eu disse. E a opinião de quem não paga minhas contas não muda o que eu decidi. Ela mudou de ângulo. O pai da Isabela dá tudo para ela. O pai da Isabela não sou eu disse. E o que o pai da Isabela faz com a filha dele é problema do pai da Isabela. Isso não é justo. Respirei fundo, com aquela calma que tinha custado uma noite inteira para construir. Você sabe o que não é justo? Eu disse. É um pai chegar em casa depois de 10 horas de obra no sol de janeiro, fazer o que tem com o que sobrou do salário depois de pagar a escola particular dela, o plano de saúde dela, o celular dela, a internet dela, e ouvir que essa comida é comida de pobre. Isso não é justo. O resto que está acontecendo agora é consequência. Ela ficou me olhando, e eu vi no rosto dela uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era o rosto de quem está ouvindo um não definitivo pela primeira vez na vida e ainda não sabe bem o que fazer com isso. Subiu para o quarto. Não bateu a porta dessa vez. Fiquei sentado com aquela lista na mão, sentindo o peso de tudo que eu devia ter feito anos antes, e a estranha leveza de finalmente ter feito. O que veio nas semanas seguintes foi mais difícil do que qualquer coisa que eu tinha me preparado para enfrentar. Mas também foi o mais necessário. A Lavínia entrou em guerra fria. Não o tipo de guerra que grita e confronta, o tipo que silencia, que aparece nas refeições com aquela expressão de quem está cumprindo pena, que responde com o mínimo de palavras possível, que circula pela casa como fantasma de si mesma, presente fisicamente, mas ausente de qualquer outra forma. Aquele silêncio tinha um peso específico, porque eu conhecia ela. Sabia quando o silêncio era cansaço e quando era estratégia. E aquele era a estratégia. Era a aposta de que o desconforto do ambiente ia me fazer ceder antes de ela ter que mudar alguma coisa. Eu mantive o curso. Não foi simples. Tenho um instinto de pai que quer resolver o desconforto do filho, que quer ser o responsável pelo sorriso no rosto de quem você criou. Esse instinto ficava gritando em mim toda vez que eu via ela descer para o jantar com aquela cara de condenada,
toda vez que ela me dava boa noite com aquela voz de quem está fazendo um esforço enorme para ser minimamente educada. Mas eu sabia que atender esse instinto era exatamente o que tinha me trazido até aquela cozinha com o prato de arroz e feijão chamado de comida de pobre. Então segurei. O Cláudio, um amigo que me conhece há 15 anos e que tem 3 filhos adultos, me disse numa tarde de sábado que a gente estava sentado na calçada da casa dele. O que você está fazendo é o mais difícil que existe na paternidade. Não é dar. Qualquer um dá. É segurar quando o instinto manda dar. É deixar a consequência chegar quando tudo em você quer aparecer antes dela. Isso é raro, Antônio. Muito raro. Parece que estou sendo cruel, eu disse. Parece, ele disse, sem hesitar. Para quem não entende a diferença entre cruel e honesto. Mas você sabe a diferença. Guardei isso. 3 semanas depois da conversa da lista, a Lavínia apareceu na cozinha numa tarde de sábado, sem o celular na mão. Sem aquela postura de quem está passando por algum lugar a caminho de outro lugar. Sentou na cadeira de frente para mim, com aquela concentração de quem está prestes a dizer algo que ensaiou antes de chegar. Eu quero trabalhar, ela disse. Olhei para ela. Onde? Numa loja. Qualquer loja. Tem uma de roupas no centro com cartaz de vaga na vitrine. Fiquei em silêncio por um momento antes de responder. Você sabe que vai precisar acordar cedo, eu disse. Sei. Vai ter que lidar com gente difícil. Sei. Vai receber um salário que é muito menos do que você está acostumada a ter disponível. Eu sei, ela disse, com uma firmeza que eu não reconhecia na voz dela. Sem irritação, sem argumentação, só aquele sei simples e direto de quem já processou tudo isso antes de chegar. Olhei para minha filha de 18 anos, sentada na minha cozinha, pedindo para trabalhar pela primeira vez na vida. E senti uma coisa que não sentia em relação a ela há muito tempo. Orgulho. Não o orgulho automático de pai que aparece em formatura e apresentação de escola. O orgulho real. O que vem quando você vê alguém fazendo uma escolha difícil, sem ser obrigado, sem que ninguém tenha exigido, por vontade própria. Você tem meu apoio, eu disse. Ela assentiu. Levantou, foi para o quarto, sem sorrir, sem agradecer, sem nenhum gesto que indicasse que a Guerra Fria tinha terminado. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu sentia. E ainda não sabia o tamanho do que estava começando. Algumas sementes você planta no momento mais escuro e só descobre que brotaram quando já virou árvore. Ela conseguiu o emprego na semana seguinte. Loja de roupas femininas no centro. 2 dias fixos na semana mais sábado. Salário de menor aprendiz. O tipo que cabe numa nota e ainda sobra pouco. O tipo que a Lavínia teria achado uma ofensa 2 meses antes. Na primeira sexta-feira depois do primeiro dia longo, ela chegou em casa às 8 da noite. Deixou a bolsa na cadeira da sala. Sentou no sofá. Ficou olhando para o teto por uns 5 minutos sem dizer nada. Eu estava na cozinha. Não fui perguntar. Deixei o silêncio ficar ali porque era o silêncio certo. O silêncio de quem está processando alguma coisa nova e precisa de espaço para isso. Depois de um tempo, ela se levantou. Veio até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando para o que tinha e disse: Tem como fazer omelete? Tem, eu disse. Eu faço, ela disse. Fiquei parado. Em 18 anos de existência, a Lavínia nunca tinha se oferecido para fazer comida. Nunca. A cozinha era um lugar que ela atravessava a caminho da geladeira. Ela fez o omelete. Ovo mal batido, queijo demais, dobrado torto no prato. Colocou na mesa, sentou, comeu. Não disse nada sobre ser simples. Não pediu delivery. Não procurou o meu cartão. Comeu o omelete mal feito em silêncio, lavou o prato com aquela atenção de quem está aprendendo um gesto novo e foi para o quarto. Eu fiquei sentado na cozinha por uns 10 minutos depois disso, olhando para onde ela tinha estado. E pensei,
com aquela cautela de quem não quer acreditar antes de ter certeza. Alguma coisa está mudando. Nos meses seguintes, eu fui observando a mudança com o cuidado de quem não quer assustar o processo, prestando atenção demais. Não foi dramático. Não foi aquela virada de personalidade de filme onde a pessoa acorda um dia completamente diferente e passa a ser grata por tudo. Foi sutil, granular, do tipo que você só percebe quando olha para trás de um ponto mais distante e compara. Ela parou de reclamar das coisas que eu não dava mais. Não porque aceitou passivamente, mas porque estava trabalhando, cansada de trabalhar. E quando você está cansado de trabalhar, você não tem energia sobrando para reclamar do que não tem, porque está ocupado demais tentando ganhar o que quer. Começou a perguntar preços. Parecia pequeno. Não era, porque durante 18 anos ela nunca tinha perguntado o preço de nada. As coisas simplesmente apareciam. Preço era um detalhe que existia para outras pessoas. A primeira vez que ela me perguntou quanto custava a conta de luz, eu precisei de um segundo para processar que ela estava perguntando de verdade. Por que você está perguntando? Porque deixei o ar-condicionado ligado o dia inteiro sem querer e fiquei pensando o quanto isso ia somar na conta. Pequeno. Imenso. Houve uma tarde em que ela chegou do trabalho com uma sacola e colocou na mesa de jantar na minha frente sem dizer nada. O que é isso? Mercado, ela disse. Comprei com o meu dinheiro. Abri a sacola. Arroz, feijão, óleo, macarrão. Os mesmos itens que ela tinha chamado de comida de pobre 3 meses antes. Olhei para ela. Ela me olhou de volta com uma expressão que demorei um segundo para identificar porque nunca tinha visto no rosto dela antes. Era vergonha. Não de ter comprado, de ter dito o que disse sobre esses mesmos itens numa cozinha que parecia de outro tempo, mas que tinha sido há menos de 1 ano. Obrigado, eu disse. É o mínimo, ela disse. E foi para o quarto. Mas parou no corredor. Ficou de costas por um segundo, olhando para a parede, e disse sem virar. Eu não sabia o quanto as coisas custam. Sumiu pelo corredor. Eu fiquei parado com aquela sacola na mão e senti a garganta apertar de um jeito específico que não acontece em alegria comum. O tipo de aperto que vem quando você percebe que algo que você plantou com dor, com medo de estar errando, com a sensação constante de que estava sendo cruel, estava finalmente aparecendo como algo vivo e real. Tem coisas que a gente faz sem saber se está certo na hora. E só descobre que estava quando o tempo passou e você vê onde chegou. A conversa de verdade aconteceu 6 meses depois da noite do arroz e feijão. Era um domingo tranquilo. A Fernanda tinha saído para visitar a mãe dela. A Lavínia e eu estávamos cada um no nosso espaço. Ela no quarto, eu no escritório fechando uma planilha de obra, quando ela bateu na porta. Posso entrar? Pode. Ela entrou. Sentou na cadeira de frente. Ficou olhando para as mãos por um tempo antes de levantar os olhos para mim. E quando levantou, os olhos eram diferentes dos que eu conhecia. Não diferentes de adulto para criança, diferentes de dentro para fora. Como se alguma coisa que estava opaca tivesse ganhado transparência. Recebi o salário esse mês, ela disse. Paguei as minhas contas, as que são minhas agora. E? Sobrou pouco, ela disse. Pouco de verdade. E eu fiquei sentada olhando para o extrato pensando na lista que você me mostrou. No número que estava no final. Fiquei em silêncio. Eu não fazia ideia, ela disse. Do tamanho do que você carregava todo mês. Achava que era fácil porque sempre aparecia. Nunca parei para pensar de onde vinha. Eu nunca te mostrei de onde vinha, eu disse. Esse erro é meu. Por que você nunca mostrou? Respirei fundo. Não a resposta fácil. A resposta verdadeira. Porque eu cresci com falta, eu disse. Cresci sabendo o que é não ter. E quando você nasceu, eu jurei que você nunca ia sentir o que eu senti. Então, eu escondia o esforço para você nunca precisar carregar o peso de saber que as coisas custam.
Só que, escondendo o esforço, eu escondi também o valor das coisas. E você cresceu sem entender o que elas custavam, porque eu nunca deixei você ver. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Você fez isso por amor, ela disse. Não como acusação, como reconhecimento. Fiz, eu disse, do jeito errado, mas foi amor. Eu disse uma coisa horrível naquela noite, ela disse, sobre a comida. Disse. Eu não sabia o que estava dizendo. Você sabia o que estava dizendo, eu disse. Você não sabia o que estava revelando sobre o que eu tinha ensinado. Ela ficou me olhando. Tem diferença? Tem, eu disse. Você sabia que preferia outra coisa. Não sabia que a forma que escolheu para dizer revelava tudo o que eu tinha errado em 18 anos. E tudo o que você tinha aprendido sem perceber por ter aprendido. Ficamos em silêncio. E então ela fez uma coisa que me surpreendeu. Me conta como era quando você era criança, ela disse. De verdade, não a versão resumida. Olhei para ela. Em 18 anos ela nunca tinha pedido isso. Tinha ouvido fragmentos quando eu tentava contar, mas com aquela polidez de quem está esperando o assunto passar. Nunca tinha pedido de verdade. E ali estava ela num domingo à tarde pedindo a versão inteira. Então eu contei. O barraco de fundo de quintal. A mãe que acordava antes do sol para lavar roupa de vizinho. O pai nos 2 empregos que saía antes de eu acordar e voltava depois que eu dormia. O lanche diferente na escola e o jeito que eu aprendi a comer escondido para ninguém ver que era diferente. A semana que o jantar foi só arroz com sal, porque o feijão tinha acabado e não tinha dinheiro para repor até o próximo pagamento. A primeira obra com 15 anos. O primeiro salário. O rosto da minha mãe quando eu coloquei o dinheiro na mão dela. Ela ouviu tudo, sem celular, sem olhar para o lado, sem aquele tédio polido de antes. Ouviu do começo ao fim. Quando terminei, ficamos em silêncio por um momento. Você nunca me contou isso, ela disse. A voz estava diferente, mais baixa, mais dentro. Não, eu disse, porque eu queria que você nunca precisasse entender o que era viver assim. Mas entender não é o mesmo que viver, ela disse. Eu podia ter entendido sem ter vivido, e entendendo, eu teria sabido o valor das coisas sem precisar ter passado por essa última parte. Olhei para minha filha. Aquela frase era mais sábia do que qualquer coisa que eu tinha dito nos últimos 10 anos. Você está certa, eu disse. E esse foi o meu maior erro. Não ter te contado. Ficamos em silêncio por um tempo que foi necessário. E então ela disse, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrependeu de ter mudado tudo naquele dia? Pensei por um segundo real antes de responder. Não, eu disse. Me arrependo de ter demorado tanto para mudar. Ela assentiu devagar. E ficamos ali, os dois, num escritório de domingo à tarde, com o peso de 18 anos entre nós e a leveza estranha de finalmente ter colocado esse peso no lugar certo. Hoje a Lavínia tem 21 anos. Não está mais na loja de roupas. Está num escritório de contabilidade. Começou como auxiliar administrativa. Está estudando para o exame da área porque descobriu que tem facilidade com números, coisa que ela não sabia de si mesma porque nunca tinha precisado descobrir. Paga as próprias contas. Divide as despesas da casa comigo e com a Fernanda por escolha própria, sem que ninguém tenha pedido. Guarda uma parte do salário todo mês, coisa que 2 anos atrás seria inimaginável, não porque ela era má pessoa, mas porque o conceito de guardar para o futuro pressupõe entender que o futuro tem custo. No mês passado, ela chegou numa sexta-feira com sacola de supermercado. Colocou na mesa arroz, feijão, frango, abobrinha, tomate. Vou fazer o jantar hoje, ela disse. Fez. Não estava perfeito. O frango ficou um pouco seco e o arroz passou um ponto. Mas estava feito com atenção, com vontade,
com aquele cuidado de quem está aprendendo que cozinhar para quem você ama é uma das formas mais diretas de amor que existe. Sentamos os três à mesa. No meio do jantar, a Lavínia colocou o garfo no prato, me olhou e disse: "Tá ótimo." Eu soube que ela não estava falando só da comida. Não disse nada. Continuei comendo. Mas guardei. No lugar onde ficam as coisas que custaram caro para chegar, mas que chegaram do jeito exato que precisavam chegar. A Fernanda me disse outro dia, depois da Lavínia ter saído para o trabalho: "Você sabe que foi a coisa mais difícil que você já fez, né? Não foi construir a empresa. Não foi recomeçar do zero às vezes que precisou. Foi segurar naquele dia. Foi não ir atrás dela quando ela bateu a porta." Fiquei em silêncio. "Foi a coisa mais importante que você fez por ela." Ela disse. "Eu devia ter feito antes," eu disse. "Devia," ela concordou. "Mas fez. Às vezes, aprendi da forma mais cara. Fazer tarde ainda é melhor do que nunca ter feito. E às vezes, o erro que você cometeu por amor durante anos só se conserta com amor também. Só que um amor diferente. O amor que sabe dizer não. O amor que aguenta o silêncio da Guerra Fria sem ceder. O amor que entende que proteger alguém da consequência não é cuidar. É impedir que eles cresçam." Se você é pai e está ouvindo isso, e se reconhece em alguma parte do que eu contei, não tenho resposta pronta para você. Mas tenho uma pergunta que eu precisei me fazer naquela cozinha numa terça-feira de janeiro, com um prato de arroz e feijão na frente, e as mãos ainda doendo de 10 horas de obra. O que você está ensinando quando resolve tudo? Porque seus filhos não aprendem com o que você fala. Aprendem com o que você faz. E quando você resolve tudo, quando aparece com o cartão antes que eles entendam o preço, quando elimina a consequência antes que ela chegue, você está ensinando que consequência não existe, que o mundo funciona assim, que alguém sempre vai aparecer para resolver. E um dia, esse alguém não aparece. E aí, a vida ensina o que você não ensinou. E a vida não é tão paciente quanto o pai. Me conta nos comentários. Você é o pai que reconhece essa história? O filho que um dia ouviu um não que mudou alguma coisa? Alguém que está no meio disso agora sem saber que lado tomar? E me fala de onde você está assistindo. Cidade, estado, bairro. Eu leio tudo, cada mensagem. E quando vejo de onde essa história chegou, eu entendo que vale a pena continuar contando. Eu leio tudo. Sempre.